pergunta que ela fez. É o seguinte, quando eu misturo o nanotube de carbono ao cimento, eu melhoro as propriedades dele ligadas a, por exemplo, a propriedade mecânica, igual mesmo. Ele fica mais resistente à compressão e à flexão. E ela perguntou, será que também eu modifico propriedades térmicas? Modifico também. Quanto mais eu misturo no nanotube de carbono, menor a quantidade térmica. O cimento fica mais fresco. Em vez de esquentar demais, ele esquentar um pouco menos. E ele começa também a conduzir eletricidade. Eu posso usar também para conduzir eletricidade. Pode chegar ao ponto de fazer o seguinte, ó. Você confia dentro do cimento, na parede. Certo? Então não usa cobre, não usa mais nada. Não pode chegar a esse ponto. Isso é só a pesquisa, tem que evoluir mais. Ok, pode perguntar. Olá pessoal. São perguntadores. Pode perguntar. Eu reparo, o carbono, como tem um baixo peso atômico, certo? Ele é radiotransparente, ou seja, se você fizer uma radiografia, o raio-x passa por ele. Ele é transparente o raio-x. Certo? Você deve estar falando então de coisa ligada a raio-x, né? De radiografia, né? Ele é radiotransparente. O carbono é radiotransparente. Não se vê em radiografia. Não é detectado. Fala. No caso da raquete, qual é o benefício de trocar para colocar A raquete, repara, a raquete ela é feita, então, é um compósito. É uma mistura do plástico com nanotubo de carbono. Quando mistura o plástico com nanotubo de carbono, a propriedade desse material, ela não é nem do plástico nem do nanotubo, mas é uma propriedade intermediária. Como o nanotubo de carbono é muito resistente, o plástico pouco resistente, o material intermediário tem resistência melhor do que ser o nanotubo. Então, por isso que a raquete fica reforçada, então ela pode ser mais fina, mais leve e mais resistente, ela fica mais leve. Então, funciona da seguinte maneira. Quando a luz bate no metal, o metal tem elétrons livres, por isso que conduz a densidade. Certo? Onde é que estão esses elétrons? Os elétrons estão dentro do metal e tem elétrons na superfície do metal. Tem átomo dentro do metal e na superfície. Os elétrons dentro do metal respondem ao campo elétrico da luz de uma maneira. Os elétrons da superfície de outra maneira. Se você tem um pedaço de ouro desse tamanho, você tem muito mais elétrons dentro, átomos dentro do que na superfície. Então, quem ganha essa proteção? O balanço dos elétrons dentro do ouro. Quando você vai diminuindo o tamanho, o número de átomos da superfície começa a ficar maior do que o volume. Como esse elétron responde diferente daqui, muda a cor. Porque a distorção tem a ver com a vibração eletrônica do material. Pode falar. Qual é a graduação que você tem que fazer, o mestrado, graduação para... Bem, na nanotecnologia, você tem que fazer um curso de física e com engenharia. Tá certo? E depois de começar a desviar o seu curso, quando você entrar então na universidade, a estabelecer uma formação multidisciplinar. O que é então? Você vai fazer a sua grade curricular. Suponha o seguinte, você entrou no curso de física, você vai fazer uma cadeira no departamento de química, uma cadeira de bioquímica, uma cadeira na biologia, certo? Em geral, uma cadeira na matemática. Você vai ter sua formação, uma formação aberta, certo? E depois que você formar, aí então você vai entrar no programa de pós-graduação ligado a essa área.
com essa base toda aqui. E continua também rodando nessas áreas todas. Se você me perguntar onde é que existe isso, só tem um curso agora, apareceu agora na Porto Rico. Tem um curso no Rio Grande do Sul, em nanotecnologia, e agora da Porto Rico, a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, aplicação de tecnologia. Vai ser impossível. O astronauta vai morrer
gera radiação ionizante, ela gera íons, certo? Radicais livres, os famosos radicais livres. Só que existem várias substâncias, várias soluções nanotecnológicas para inativar radicais livres. Então, aqui, ó, se vocês puserem o ser humano uma radiação intensa, gerando radicais livres, mas com um mecanismo interno de controle de radicais livres, você consegue manter a pessoa, mesmo que seja aquela dose, viva.